Fala aí galera, beleza? Eu sou o Marcos e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou trazendo de novo aqui mais um Filmes e Fatos, e dessa vez com o filme A Travessia. Essa produção de 2015 que foi inspirada na história real do Philippe Petit, um equilibrista francês que caminhou entre as Torres Gêmeas em cima de um cabo de aço sem nenhuma proteção. É uma história maluca, mas que é real e que inspirou esse filme. Mas antes eu queria pedir para vocês já se inscreverem no canal. Se vocês não forem inscritos, eu tô sempre trazendo conteúdo bem variado sobre filmes e séries. Então se inscreve aí se você curte esse tipo de conteúdo. E se puder já deixa o like logo no comecinho aqui do vídeo para dar aquela força pro canal. Então sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo. Eu vou começar falando primeiro sobre o filme, então já fiquem atentos aí porque vai ter alguns spoilers aí. A Travessia é um filme de 2015 que nos traz a história do Philippe Petit, que é um garoto que se encantou pelas artes circenses depois de presenciar um equilibrista caminhando sobre uma corda bamba. E depois disso a gente vê que o garoto ele cresceu praticando o equilibrismo ali, numa corda no quintal dele. E o Philippe, acredito que por volta dos seus 18 anos, porque o filme não deixa bem claro a idade dele, mas ele agora já crescido, ele começa a ganhar dinheiro se apresentando nas ruas de Paris. E é um dia ele se machuca e quebra um dente, e por conta disso ele vai num dentista e lá na sala de espera ele lê uma revista e se depara com um artigo falando sobre a construção de 2 torres nos Estados Unidos. E na hora ele já tem a ideia de querer atravessar de uma torre a outra em uma corda bamba. E a partir daí, o filme vai mostrando toda a trajetória do Philippe até o dia que ele pôs em prática o plano de fazer a travessia. Nisso a gente vê que ele é mandado embora de casa porque, ao que parece, o pai dele não aprova a ideia de ele viver de arte circense. E na verdade o filme ele também não explora muito bem a relação dele com a família, mas é o que fica subentendido ali. E aí ele vai para Paris, que é onde ele conhece a Anne, com quem ele engata ali um romance. E pouco tempo depois ele conhece também o Jean-Louis, que é um fotógrafo, e os dois viram amigos. É interessante que o Philippe ele não esconde de ninguém esse desejo dele de atravessar as Torres Gêmeas em uma corda bamba. E ninguém também tenta impedir ele de fazer isso, mesmo sabendo que é loucura. Pelo contrário, ao longo do filme ele vai cada vez mais se cercando de pessoas que apoiam e ajudam ele a cometer essa maluquice. Mas o Philippe ele percebe que ele ainda não estava preparado para realizar essa façanha. Então ele vai até o Papa Rudy, que é um equilibrista mais experiente, que já trabalhava no circo e que vira uma espécie de mentor para ele. E ensina ele ali todos os truques e manhas que ele podia usar para aprimorar a técnica dele. E o Philippe ele passa um tempo viajando com a trupe do circo e treinando. E aí quando ele volta para Paris ele faz um teste nas torres de Notre Dame, onde ele instala um cabo entre as torres e atravessa caminhando nesse cabo. E depois disso ele viaja com a Anne até os Estados Unidos para ver as Torres Gêmeas pessoalmente, e a partir daí ele começa a pôr todo o plano dele em prática. Ele escolhe o dia 6 de agosto como o dia que ele iria realizar a travessia, e nesse meio tempo ele visita as Torres Gêmeas várias vezes para conhecer o local e descobrir uma maneira de subir até o terraço sem ninguém perceber. E também vai conhecendo outras pessoas ali que vão ajudando ele a fazer aquilo. E no total, se eu não me engano, foram ele e mais 7 cúmplices que ajudaram ele a realizar toda a ação. Então chega o grande dia e eles passam por alguns perrengues ali, mas conseguem subir até o terraço e passam a noite toda montando toda a estrutura que ele iria usar para atravessar as torres. E aí, por volta das 7 da manhã, ele iniciou a travessia.
E a princípio a ideia do Philip era só atravessar uma vez a torre, né, de uma torre a outra, e ele consegue. Mas aí quando ele chega lá do outro lado, ele resolve atravessar mais uma vez e voltar para a torre onde ele iniciou a travessia. E nisso, quando ele tá lá refazendo o trajeto e voltando, quando ele tá lá chegando perto da outra torre, aparecem 2 policiais e mandam ele sair de lá. Então ele novamente dá a meia volta e tenta voltar para a torre anterior, mas aí aparecem mais 2 policiais na outra torre também. Então ele estava cercado, e a essa altura lá embaixo também já estava cheia de gente vendo o equilibrista atravessando de um lado para o outro. E aí ele meio que começa a brincar lá em cima na corda bamba, ele faz um verdadeiro espetáculo lá, ele fica de joelhos em um certo momento, ele deita no cabo e chega até a se agachar para olhar para baixo. O que é loucura, né? Porque você imagina, mais de 410 metros de altura. O cara sem proteção nenhuma, ele resolve no meio do cabo olhar para baixo. Se só ali no filme, você olhando, você já fica morrendo de medo, imagina estando lá no lugar dele. Inclusive esse é um aspecto muito incrível desse filme, que é a maneira como o filme ele consegue passar pra gente essa sensação de vertigem, esse medo de altura. A direção nessas cenas em que ele tá atravessando de um lado pro outro é impecável, ela realmente consegue passar a sensação de altura pra quem tá assistindo o filme. E aí, depois de fazer tudo isso, o Philip ele desce do cabo e se entrega para a polícia. E aí ele é preso, e aí quando os policiais estão levando ele algemado, a multidão ali, ele vai passando no meio da multidão e eles vão aplaudindo ele, e vários repórteres querendo falar com ele. Enfim, o cara virou uma verdadeira estrela e estampou a capa de jornais no mundo todo. E devido a toda a repercussão dos atos do Philip, ele foi julgado. Mas todas as acusações contra ele acabaram sendo retiradas e no final das contas ele foi condenado apenas a prestar serviço comunitário, fazendo apresentações públicas e de graça no Central Park. E agora, falando um pouco sobre a história real, o Philip ele tinha apenas 24 anos quando em 6 de agosto de 1974 ele realizou a façanha que estampou as manchetes de jornais no mundo todo. O filme ele é bem fiel aos acontecimentos reais, então o Philip ele realmente teve a sua primeira inspiração para fazer a travessia, depois de ler sobre as torres em uma revista. E a partir daí foram 6 anos planejando como ele faria aquilo. Ele contou com a ajuda de vários cúmplices que ajudaram ele a subir até o topo da torre e montar toda a estrutura. E lá ele atravessou 8 vezes o cabo, indo e voltando, e realizando todas aquelas manobras que foram mostradas no filme. Isso tudo sem nenhum equipamento de segurança e estando a mais de 410 metros de altura. E assim como mostrado no filme, o Petit ele foi julgado e condenado apenas a fazer apresentações gratuitas no Central Park. E ainda por cima ele ganhou um visto permanente para visitar o terraço das Torres Gêmeas sempre que ele quisesse. E o Philip também escreveu um livro, que foi o que inspirou a criação de um documentário em 2008, chamado O Equilibrista, e posteriormente a criação desse filme, A Travessia, em 2015. O Philip Petit ele hoje está com 72 anos e inclusive ele ajudou na produção do filme. Ele treinou o Joseph Gordon-Levitt para andar na corda bamba sem a ajuda de dublês. E para quem quiser assistir o filme, ele está disponível na Netflix. E enquanto ao documentário, ele tá na Amazon Prime Video. Bom, agora deixa aí nos comentários o que vocês acharam da história do Philip, É realmente uma história bem incrível o cara ter atravessado as Torres Gêmeas sem nenhum tipo de proteção. E ainda ficou bem famoso por conta disso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se tiverem gostado, deixem um like aí que sempre ajuda muito o canal, e também se inscrevam se ainda não forem inscritos. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.